dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Na madrugada do dia 27 de abril de 2021, ocorreu a famosa superlua rosa. Muitas fotos, muitas pessoas maravilhadas com o nosso satélite, muitos comentários e publicações. Mas afinal, vocês sabem o que é a superlua rosa? E vocês sabem por que sempre vemos a mesma face da Lua? E suas fases são apenas 4? E os eclipses? Estamos começando o segundo episódio da minissérie de podcasts do Conversas Astronômicas sobre a Lua. E vamos responder a essas questões sobre o satélite natural da Terra no episódio de hoje. A superlua rosa de abril foi a primeira superlua de 2021. No dia 26 de maio, será possível observar esse fenômeno novamente. Antes de explicar o que é a superlua, vamos entender algumas características importantes do nosso satélite. A Lua, assim como a Terra, não possui luz própria, ou seja, se não fosse o Sol, o planeta Terra e a Lua estariam imersos na escuridão do universo. Caso o Sol não existisse, aqui na Terra seria sempre noite e não conseguiríamos ver a Lua, pois só observamos porque este astro é iluminado pelo Sol. Na verdade, se o Sol não existisse, além de ser sempre noite e a Lua não ficar visível, não existiria vida aqui, tal como a conhecemos, porque sem luz e calor não seria possível sobreviver no nosso planeta. Outra característica importante são os movimentos realizados pela Lua. Para facilitar a compreensão, vamos comparar com os movimentos da Terra. O nosso planeta realiza vários movimentos, e os mais notáveis são o de rotação e o de translação ou revolução. O movimento de rotação é aquele em que a Terra gira em torno do próprio eixo, ocasionando os dias e as noites, e no qual o movimento completo tem cerca de 24 horas. O movimento de translação ou revolução é o que a Terra realiza em torno do Sol, marcando a passagem do ano, ou seja, o movimento completo em torno do Sol leva cerca de 365 dias e 6 horas. A Lua também realiza esses movimentos, o de rotação, no qual gira em torno do seu próprio eixo, e o de translação, no qual gira em torno da Terra. Os movimentos de rotação e de translação da Lua estão sincronizados. Isso quer dizer que ambos os movimentos se completam em torno de 27 dias. Devido a isso, sempre observamos a mesma face da Lua aqui da Terra, pois quando ela completa seu movimento de rotação em torno de si mesma, também completa o movimento de translação em torno do planeta Terra. A Lua percorre uma trajetória em torno do nosso planeta, a que chamamos de órbita. Entretanto, essa órbita não é completamente circular, é elíptica. Imaginem um círculo ligeiramente achatado, em formato oval, no qual a Terra ela não está no centro, e sim um pouco deslocada para um dos lados. Como a órbita da Lua não é um círculo perfeito, e sim elíptica, existem dois pontos importantes nessa trajetória de translação. Aquele no qual a Lua fica mais próxima da Terra, que chamamos de perigeu, e aquela em que ela fica mais distante, denominado de apogeu. Todos os meses, a Lua passa pelo perigeu e pelo apogeu. Com essas características da Lua em mente, podemos entender o que é o fenômeno conhecido como superlua rosa. Chama-se de superlua o momento em que a Lua está no perigeu, ou seja, no ponto de sua órbita mais próximo da Terra, e está na fase cheia. A Lua, todos os meses, passa pelo perigeu, mas nem sempre essa passagem coincide com a sua fase cheia. Quando passa pelo perigeu, estando na fase cheia, a Lua apresenta estar cerca de 14% maior do que quando está no ponto mais distante, o apogeu.
Por isso, esse momento ficou popularmente conhecido como superlua. É importante destacar que esse nome não é utilizado no meio científico. Tem sido introduzido por astrólogos e observadores amadores, e desde então permaneceu sendo chamado dessa forma. E por que superlua rosa? O nome não tem relação com a cor do astro, que permanece igual para quem observa, mas trata-se de uma denominação que remete aos acontecimentos culturais que marcam a passagem do tempo para diferentes culturas. Por exemplo, uma civilização norte-americana denominou a lua com diferentes nomes, relacionados com as colheitas de cada estação. Em abril, no hemisfério norte, é a chegada da primavera, estação no qual nasce uma flor rosa, nativa dos Estados Unidos, e essa flor preenche a paisagem. Devido a isso, ficou o nome popular superlua rosa. Já no hemisfério sul, é a chegada do outono, mas o nome popular norte-americano permaneceu. A cada mês, essa civilização chamava a lua de um nome distinto. Por exemplo, a lua cheia de junho é a do morango, a de setembro é a do milho, e assim por diante. Lembrando que a lua possui uma denominação diferente de acordo com cada cultura. E por falar em fases da lua, o que são essas fases? Existem apenas aquelas 4 fases mais conhecidas? Bom, como dito anteriormente, a Lua, assim como o planeta Terra, não possui luz própria, e conseguimos observá-la porque é iluminada pela luz do Sol. No decorrer do mês, como a Lua está orbitando em torno da Terra, é possível observá-la recebendo uma iluminação solar diferente a cada dia. As fases da Lua que observamos ocorrem devido à posição da Lua em relação à Terra. Então imaginem agora o sistema Sol, Terra e Lua. Devido aos seus movimentos de translação, em alguns momentos a Terra fica entre o Sol e a Lua, e a nossa estrela ilumina toda a face do satélite. Como estamos no planeta Terra, conseguimos observar toda a face visível da Lua iluminada. A esse fenômeno chamamos de lua cheia, que era a fase no qual o satélite estava durante a superlua mencionada há pouco. Quando a Lua está entre o Sol e a Terra, o Sol ilumina a face que não é visível aqui da Terra. Ou seja, a face da Lua que conseguimos observar não está sendo iluminada pelo Sol. Então ocorre a Lua nova. Entre a Lua nova e a Lua cheia, o satélite passa pela fase crescente, no qual a Lua vai crescendo, isto é, a porção iluminada que conseguimos observar vai aumentando até chegar no momento em que está totalmente iluminada pelo Sol, a fase cheia. Entre a fase cheia e a Lua nova, o satélite passa pela fase minguante, no qual ocorre o processo inverso. A Lua está cheia e a face iluminada vai diminuindo até chegar na fase nova e iniciar o ciclo novamente. Assim, as fases crescente e minguante ocorrem porque o Sol está iluminando apenas uma parte da face do satélite, que seria visível para todos nós. É importante destacar que não existem apenas 4 fases da Lua, pois a cada dia a Lua está em uma fase diferente. As 4 fases mais conhecidas são os pontos extremos de cada fase. Isso quer dizer que a Lua cheia só ocorre um dia por mês. Os demais dias, o satélite não está totalmente iluminado pelo Sol. Podemos dizer o mesmo das fases nova, crescente e minguante. Também são conhecidas as fases quarto crescente e quarto minguante, mas existem outras fases que não são tão amplamente conhecidas como essas. Os eclipses também estão relacionados com o movimento de translação da Lua e suas fases. Entretanto, outro fator importante nesses fenômenos é a inclinação das órbitas. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. O Sol, a Terra e a Lua não estão perfeitamente alinhados no espaço. A Terra e a Lua possuem uma inclinação em relação às suas órbitas, de cerca de 5,9 graus.
Os eclipses ocorrem quando os três astros estão alinhados no mesmo plano, fenômeno que não é muito frequente, devido a essa inclinação de 5,9 graus. O eclipse lunar acontece quando a Lua está na fase cheia, ou seja, quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Como os astros estão alinhados, no momento do eclipse, o satélite fica inteiramente imerso na sombra da Terra, fato que não ocorre todos os meses devido à inclinação de 5,9 graus entre as órbitas. Durante o eclipse, a Lua adquire uma coloração avermelhada devido à luz espalhada pela atmosfera da Terra. Também podem ocorrer eclipses parciais da Lua, no qual o satélite não fica totalmente coberto pela sombra da Terra. Já os eclipses solares ocorrem quando a Lua está na fase nova, ou seja, a Lua está entre o Sol e a Terra. Como os astros estão alinhados, a Lua passa em frente ao disco solar. Quando todo o disco solar for coberto, ocorre um eclipse total, e quando apenas uma parte do disco fica encoberta, ocorre um eclipse parcial. Existe ainda o eclipse que chamamos de anular ou anelar, no qual a Lua cobre quase todo o disco solar, mas como o tamanho aparente do satélite é menor, devido à proximidade da Terra em sua órbita, podemos observar os raios solares em torno do disco coberto pela Lua, formando uma imagem semelhante a um anel. Então, recapitulando, só pode ocorrer eclipse lunar e solar quando os três astros, Sol, Terra e Lua, estiverem alinhados. Irá ocorrer o eclipse lunar apenas na Lua cheia e o eclipse solar apenas na Lua nova. E os eclipses não ocorrem todos os meses devido a essa inclinação de 5,9 graus das órbitas da Lua e da Terra. Dessa forma, podemos observar as fases todos os meses e, eventualmente, eclipses, quando ocorre a intersecção desses planos. E além dos aspectos científicos, como a Lua e suas fases aparecem na cultura brasileira? Hoje vamos lembrar de algumas músicas para as quais a Lua foi tema e inspiração. Começamos com uma canção interpretada pelo grupo MPB4, chamada A Lua. Composta por Renato Rocha, a canção traz uma versão poética do movimento de translação da Lua que acabamos de ver. O grupo MPB4 é um quarteto que surgiu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1964, momento de grandes mudanças culturais e políticas no Brasil, tendo permanecido ativo por mais de 50 anos. Nesse mesmo contexto cultural, poucos anos depois, Caetano Veloso, outro compositor muito importante para a música popular brasileira, lançou o álbum Cinema Transcendental, com a canção Lua de São Jorge, que mistura com a observação do céu elementos de expressões de religiosidade no Brasil. Ainda com Caetano Veloso, temos também a música Meia Lua Inteira, interpretada por ele no álbum Estrangeiro, em 1989. Essa canção, que foi composta pelo músico Carlinhos Brown, aborda o jogo de capoeira e seus movimentos e características. A capoeira é uma manifestação cultural afro-brasileira, que desde 2014 é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. O jogo de capoeira foi uma prática de resistência dos africanos e africanas, que foram trazidos ao Brasil durante a colonização e que se manteve viva ao longo do tempo como uma herança ancestral. Hoje, a capoeira ainda é uma prática que promove a preservação da memória e resistência cultural, sendo praticada em todo o território brasileiro e em diversos países. A meia-lua é um dos movimentos que compõem essa arte. Estes são apenas alguns exemplos entre as inúmeras criações inspiradas pela Lua. Esperamos que a presença da Lua no céu todos os dias continue servindo de inspiração para as criações da humanidade. Nem sempre podemos vê-la, como é o caso da Lua Nova, mas ela sempre está lá.
às vezes crescente, outras minguante, outras vezes cheia e brilhante. E quando a lua está na fase nova, o céu fica mais escuro, o que facilita a observação das estrelas, devido à ausência da iluminação do satélite. Então, quando estiver na fase nova, aproveite para ver as estrelas, porque logo a fase cheia vai chegar novamente. Obrigada por nos acompanharem até aqui e até o próximo episódio.